Aleluia. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 108, a nossa harpa cristã. Pastor Oséias vai estar aqui no comando, louvando ao Senhor nosso Deus. Deus abençoe. Depois do 96. A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Vamos adorar a Deus. Este hino 108, né? Um hino maravilhoso. Por Jesus vamos pelejar. A gente peleja, mas já sabemos que a vitória é certa em nome de Jesus. Por Jesus vamos pelejar, prosseguindo o nosso andar, e com Ele então no céu nós iremos a paz gozar. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Em Jesus temos nós poder, avancemos já sem temer, confiando no seu amor, vamos lutar até vencer. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Crentes, para Jesus olhai, pela fé sempre sim lutai, ao inimigo ó combatei, o evangelho anunciai. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. A Escritura nos diz assim, que Jesus é para ti e mim o caminho, a luz verás, que nos leva ao céu enfim. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Glória a Deus. O pastor, a coreografia de Mato Bey, é isso, pastor? Estará com a oportunidade de apresentar ao Senhor teu Deus a vossa adoração. Vamos orar? Vamos orar, queridos. Quantos precisam de uma bênção e de um milagre? Porque adorar a Deus você já veio. Amado Deus, glorioso Pai,
no qual servimos e amamos. Te damos graça por esse privilégio, essa oportunidade de estarmos na tua casa, Senhor, mais uma vez, para prestarmos um culto ao Senhor. Recebe o culto dos teus filhos, e que tudo que acontecer nesse lugar, que seja para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém e graças a Deus. Coreografia, irmã, também. Você rasgar o céu apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a esta geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural.
Que a graça e a paz de Cristo Jesus sejam para com todos, amém? Uma alegria nessa noite estarmos recebendo para cooperar nesse culto de terça-feira conosco da região de São Vicente, região do Jockey Clube, aqui representada pelo pastoreio, pastor José Arnaldo, pastora Ludmila. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Os irmãos do Jockey Clube, pode dar um glória a Deus aí? Graças a Deus. Já temos tido algumas participações aqui. Eu peço que o pastor Genilson já possa estar vindo aqui à frente. Nós teremos esse momento. O pastor Genilson está aqui? Está por aqui? Então já pode vir aqui à frente, por favor, pastor. Enquanto isso, também a equipe de louvor já pode ir se posicionando aqui nesse momento. E logo após também esse ato, a coreografia, qual é mesmo? De qual local que está na programação? Kadosh, de qual lugar? Do Jockey Clube, exatamente. Pois bem, podem ir se preparando. Pastor Genilson. Glória a Deus, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, nesse instante nós estaremos contribuindo para a obra do Senhor, nosso Deus. A Bíblia nos ensina um versículo que eu gosto muito, que está escrito ali na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 23 e 24, quando ele diz: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o vosso coração, como para o Senhor e não aos homens. Quando nós assim o fazemos, queridos, o versículo de número 24, ele vai se cumprir em nossas vidas, pois ele diz que do Senhor recebereis o galardão. Quando eu faço para o Senhor, eu tenho certeza que eu serei recompensado pelo Senhor. Por isso, nesse momento, façam, contribua de todo o coração, conforme está escrito na palavra, que tenha certeza que o versículo de número 24 vai se cumprir, amém, meus irmãos? Glória a Deus, que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Permaneça sentados mesmo, curve vossa cabeça. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por uma vez mais estarmos reunidos, Senhor, neste lugar. Te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada um dos teus filhos que aqui estão, que estarão fazendo conforme a tua palavra, Senhor, contribuindo de todo o coração, Senhor. Pedimos a Ti, ó Pai, que as Tuas bênçãos, assim como está escrito na Tua palavra, venha, Deus, se cumprir na vida de cada um dos Teus filhos, de toda a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Senhor, amém? Salve, irmão, Pai do Senhor, amém? Aleluia. Quantas vezes planejei em abrir mão de tudo, e na verdade eu até deixei as minhas redes para trás, mas não me conformei e decidi tentar um
todas as possibilidades, ainda não desanimou. E não deixe a fé morrer. Isso é um mistério que só o céu sabe responder. É que há um renovo pra cada dia, uma misericórdia a cada manhã, que me encontra e me abraça. O segredo de eu não parar é a tua graça. E é por isso que eu ainda estou de pé, embora o meu exterior esteja a se desgastar. Em meu interior eu estou sendo renovado, dia após dia, dia após dia. Há um renovo pra cada dia, uma misericórdia a cada manhã, que me encontra e me abraça. O segredo de eu não parar é a tua graça. Você sabe é por isso que eu ainda estou de pé, embora o meu exterior esteja a se desgastar. Em meu interior eu estou sendo renovado,
oportunidade em nome de Jesus. Enquanto o grupo Kadosh vai vindo aqui à frente para ter a sua oportunidade, queremos justificar a ausência do nosso pastor presidente. Tivemos um final de semana bem atarefado, como todos presenciaram, alguns presenciaram, outros participaram através da transmissão online, acompanhando o Congresso de Homens e Mulheres, no sábado o dia todo, ali no Guarujá, no ginásio Guaibê, e no domingo, aqui na igreja sede. Pode parecer que o nosso pastor não fez muita coisa, mas se não for as intercessões dele, o apoio dele, realmente o desejo do coração dele em abençoar nosso povo, nós pastores, a nossa igreja, sabemos que ele é a figura principal e por isso passa por ele todas as bênçãos de Deus para a nossa igreja, para a nossa denominação. Está justificada a ausência dele, esteve aqui durante o dia também e não pôde estar conosco nesse culto à noite. Tá bem, queridos? Grupo Kadosh com a participação e logo após estaremos já ouvindo a palavra de Deus com o pastor Wilson Xavier. Em outro nível, outra dimensão. Ouviu falar palavras indizíveis, segredos escondidos que não desceram aos corações. O apóstolo escreve em sua carta que é mistério como aconteceu. De Deus, imagine a emoção ao ver aquele que está sentado além do universo. Ele é o Pai da eternidade. Imagine a sensação ao escutar uma canção sendo entoada ali no céu, anjos cantando para ele. Glória, ele é santo, glória, poderoso, glória, é perfeito, glória, majestoso.
Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém. Quero uma vez mais agradecer a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor, agradecer ao nosso pastor presidente, a nossa pastora que preside sobre as nossas vidas, ao meu amigo e irmão, pastor Rodrigo Correia, em que temos grande estima pelo Senhor, pastora Raquel, aos meus companheiros de púlpito e a igreja que vai estar intercedendo por nós. Sempre que nós subimos aqui, as nossas pernas tremem, porque esse lugar ele é diferente. Nós não acostumamos com o púlpito. Por que nós não acostumamos? Porque aqui é o lugar em que nós oferecemos sacrifício ao Senhor. E todo homem que acostuma com o púlpito, ele precisa ser mudado. E quando nós chegamos aqui, que pisamos aqui, a gente sente algo diferente, tanto aqui como na congregação em que nós estamos cooperando. Eu quero, da parte de Deus, trazer uma palavra que está lá, 1 Crônicas, capítulo de número 4, um versículo, verso de número 9. Graças a Deus pela vida dos nossos irmãos, que diante de uma semana carregada de trabalho, aprove Deus estarmos reunidos aqui de novo. Eu dizia para a pastora Marinês, quando saí de registro, ore por mim, porque somos carentes das orações. Fomos e voltamos, e estamos aqui uma vez mais, para inaugurar esse nome que é sobre todos os nomes. 2 Crônica 4, verso de número 9. E foi Jabes mais ilustre que os seus irmãos. Sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: porque com dores dei à luz a esse meu filho. É interessante que quando nós lemos esse texto, ou textos semelhantes a esses, a gente fica um tanto espantado por ver situação como essa. O nome Jabes significa tristeza, dor, aflição, angústia. Esse moço, ele tinha mais 4 irmãos, e ele nasce com esse título e com esse nome. Ele nasce, e no seu nascimento, ele trouxe sobre ele essa marca. E todas as pessoas que olhavam para ele, diziam o seguinte: você não tem um futuro promissor. Você, no seu nascimento, fez a sua mãe sofrer muitas dores. E todas as vezes que ele imaginava, seu coração partia. E uma das piores coisas que existem na vida de um homem e de uma mulher é trazer o seu passado para o presente. Isso fica remoendo, traz tristeza, traz angústia, traz dor. Mas eu tenho uma notícia boa para você no início dessa palavra. Aquele que levou sobre si as nossas dores, aquele que levou sobre si as nossas aflições, aquele que levou sobre si o nosso passado, apagou tudo e nos construiu de novo através da cruz. Jabes, ele olha para os seus irmãos e ele vê todo mundo próspero. Ele vê os seus irmãos, seus amigos vivendo diferente, e dentro dele havia uma dor. E a pior dor que tem no ser humano é aquela dor que você não consegue compartilhar com alguém. Ele carrega só para ele essa dor.
Mas é interessante que nós vivemos de atitudes, e ele toma uma atitude. Ele não reclama para sua mãe, ele não reclama para os seus irmãos, ele não reclama para a sociedade, ele toma uma atitude e ele fala: eu sei quem vai resolver o meu problema. E ele faz uma oração tão linda, e no verso de número 10, ele diz assim: eu vou orar. E ele invocou o Deus de Israel, dizendo: se abençoar-me muitíssimo. Preste atenção nessa fala. E se os meus termos for amplificados, e se tua mão for comigo, e se fizer que esse mal saia de mim, e se eu prosperar, eu quero ser um vaso em cima dessa terra, e eu vou continuamente glorificar o Senhor para sempre. Quem pode levantar a mão direita e dizer glória? E a Bíblia diz que a oração feita pelo justo, ela tem um efeito espetacular. Ele toma essa atitude, ele aplica o seu coração e coloca tudo isso nas mãos de Deus. E é interessante, irmãos, que quando dentro de uma família existe uma pessoa improvável, e é normal que isso aconteça, a gente vai para o Velho Testamento de novo, nós encontramos José, que era improvável, e se ele fosse olhar pelo que ele ouviu dos seus irmãos, jamais ele seria quem ele foi. Quando nós olhamos para o rei Davi, se nós olharmos a trajetória de vida dele, dentro da família, inclusive com o seu sogro, jamais ele imaginaria que seria o rei de Israel. Se nós olharmos para Ana, diante de uma rival que ela tinha, improvável que ela seria mãe, jamais levantaria um profeta chamado Samuel. Se você olhar para o seu passado, quem você era, da onde você saiu, de repente você jamais imaginaria que estaria ocupando uma cadeira dessa, onde Deus te constituiu na noite desse dia. Mas levanta as suas mãos assim, porque dos improváveis sai rei, sai governador, sai profeta, sai profetisa, sai pastor, sai pastora, sai missionária, sai diácono, sai diaconisa, sai presbítero, e as portas do céu abrem para esse povo. Eu quero falar em rápidas palavras os 4 pilares da oração desse moço. Ele toma uma atitude e ele diz: Senhor, eu quero uma bênção. Só que eu não quero uma bênção pequena. Ele pede dizendo o seguinte: eu quero uma bênção grande. 4:10. É interessante que quando eu vou para a Bíblia fala assim: sabe por que nós não recebemos? Porque não sabemos pedir. Nós direcionamos para Deus como se estivesse conversando com um amigo, com um colega. Irmão, não é isso. Você precisa entender que Ele é o dono do céu, Ele é o dono da terra, Ele é o seu dono, Ele é o nosso dono. Todas as coisas, elas estão nas mãos do Todo-Poderoso. Quando Jabes olha no horizonte, seus olhos crescem, e ele fala o seguinte: eu sei o que Deus pode fazer por mim, e eu quero que o Senhor me dê uma bênção grande. E olhamos para os dias de hoje, nós vivemos em um mundo que nos acomodamos, nos acostumamos com coisas pequenas. E eu me lembro de alguém que diz assim: olha para a areia do mar, olha para as estrelas do céu, vê esse campo que está expandido na tua frente. Pense, imagina o que eu posso fazer com a sua família e com a sua descendência.
Aquele homem acreditou pela fé, ele abraçou, ele foi impactado pela fé e ele acreditou que seria pai de uma grande nação. Isso chama-se expandir os meus pensamentos e os meus sonhos. Segundo pilar, Jabes pediu uma bênção expansiva, e ele diz o seguinte: se amplificar os meus termos e alargares as fronteiras. Pede licença para o seu irmão e fala assim: não se conforma. Deus não quer te dar um pedacinho, não. Deus quer te dar algo grande em nome de Jesus de Nazaré. O conformismo tem tomado conta de muitas pessoas. Eu quero um pedacinho de casa, eu quero um telhadinho. Pelo amor de Deus, aprende a abraçar aquilo que Deus preparou para a sua vida. Não se conforma em nome de Jesus. Se Deus me der isso aqui, não, irmão, não diminua esse Deus que é grande, que é rico, que é poderoso, que cura, que salva, que batiza com o Espírito Santo e que leva a igreja para morar no céu de glória. Já me disse o seguinte: já que é para fazer a diferença, eu vou fazer a diferença. Já que eu sou improvável, eu vou fazer oração para dar inveja para esses camaradas que ficam falando que eu não vou dar a volta por cima. Põe na sua cabeça, não traz o passado da sua infância para o futuro que Deus tem na sua vida. Apaga o passado da sua infância, porque Deus tem algo grande para realizar na sua vida. Não é porque você nasceu em uma família problemática, não é porque você de repente, pasme-me, foi abusado por alguma situação, não é porque você foi desprezado pela mãe, pelo pai, pelos amigos, mas ainda que esses viessem abandoná-lo, Deus, aleluia, Ele é poderoso para tomar você nos braços e apresentar você para o mundo inteiro, dizendo: está aqui o Deus que pode fazer coisas grandes na sua vida. Eu acho interessante: Deus, eu quero um empreguinho. Deus, eu quero isso, tudo no diminutivo, pelo amor de Deus. Deus, eu quero coisa grande. O Senhor vai me dar coisa grande, mas me dá a condição de administrar essa coisa grande. Eu não quero coisa pequena, eu não costumo com isso. Deus me chamou para estar por cima. Bom, terceiro pilar, Jabes pediu uma bênção garantida. Ouça isso: se a tua mão for comigo. Sabe o que é isso? Aquela oração que a gente sai cedinho, pastor Donias. Deus, eu vou sair agora, eu quero que o Senhor me direcione em tudo. Eu não vou dar um passo se o Senhor não for comigo. Quero ver qual demônio que vai lutar contra a sua vida e vai vencer. Deus, eu vou sair à noite para o meu trabalho. Eu quero que o Senhor coloque os teus anjos à minha volta, me dá uma bênção garantida. Você veio para o culto de hoje, você não veio aqui porque foi convocado, você veio aqui confiando numa bênção garantida de Deus. Eu vou cansado, mas eu vou cansado, mas eu vou com a minha bênção garantida. Eu vou voltar sorrindo, fazendo festa. A minha casa não será mais a mesma, o meu filho não será mais o mesmo, o meu trabalho não será mais o mesmo, a minha vida não será mais a mesma. Eu tenho certeza que a bênção está garantida para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para o meu lar. Sabe aonde que nós sofremos e paramos? Quando a gente vai trabalhar com Deus, que a gente não deposita toda a confiança nele. Mas esse Deus que você serve, que eu sirvo, Ele não te colocou onde você está por acaso. Ele não te levou aonde você foi por acaso. Ele não fez você chegar onde você chegou por acaso. Ele tem propósito e projeto para isso. Levanta sua mão assim, toma posse dessa palavra. Ele tem projeto, propósito para tudo isso. Sabe por que Jabes passou por isso? As pessoas costumam dizer o seguinte: fulano nasceu, a lua nasceu sobre ele. Não. Fulano nasceu, o sol nasceu sobre ele. Não. Ninguém foi predestinado para maldição, não.
Nós servimos um Deus que nos abençoa dentro do ventre da nossa mãe. Você não tem culpa das consequências dos seus pais. Nós não carregamos maldição de ninguém. Deus está aqui na noite desse dia para nos abençoar. Ouça isso. Deus te trouxe aqui na noite desse dia para colocar fé no seu coração, dizer: levante a tua cabeça. Você não está carregando maldição do passado, não acredita nisso. Você foi colocado para dar a volta por cima. E as pessoas dizem: aqui está um homem, uma mulher cujo Deus se agradou dele e vai abençoá-lo. Jabes sabia disso, mas ele não colocou isso na cabeça. Ele não deixou que o estado psicológico e emocional dominasse. Ele sabia do problema em que a mãe dele havia sofrido, mas ele diz o seguinte: um dia eu vou fazer a minha mãe sorrir. Um dia eu vou fazer os meus irmãos entender que o Deus que eu sirvo vai me colocar por cima, e como líder dessa casa e dessa família, eu preciso acreditar nisso. Não importa se você é o irmão mais velho, o irmão mais novo, do meio, sobre a sua casa, sobre a sua família, repousa a bênção do Senhor. Não importa de onde você saiu, sobre a sua vida e a sua casa, repousa a bênção do Senhor. Ninguém acreditava, mas nós servimos, repito, Deus dos improváveis. Outra benção. Jabes pediu uma benção garantida: se a tua mão for comigo. Jabes pediu uma benção protegida. Ouça isso: se fizer que o mal não me aflige. Que é isso, pastor? Deus, eu quero deitar em paz, eu quero dormir em paz, porque só as tuas mãos, elas irão me sustentar. Deus, eu não quero perder noite de sono preocupado com um problema que ainda nem aconteceu. Quantos crentes preocupados com algo que nem chegou perto de você, pelo amor de Deus. Quantas pessoas dormem mal dormida, a noite mal dormida, porque não entende que a vida dele e dela está nas mãos de quem pode resolver. Jabes diz o seguinte: eu não quero perder noite de sono, eu quero deitar na minha cama e não quero sonhar com esse passado. Essa nuvem escura que tinha sobre a minha cabeça, ela já saiu. E eu vim na noite desse dia como profeta dizer o seguinte: que nenhum mal chegará à tua casa, nenhum mal chegará à tua família, nada disso vai acontecer, porque você tem um Deus de provisão. Quinta, Jabes recebeu a bênção que pediu a Deus, e que Deus lhe concedeu a bênção da visão, da multiplicação, da prosperidade, do sonho realizado, de uma família próspera. E alguém que via ele como coitadinho: irmão, não aceita em nome de Jesus. Fala para o seu irmão: você não é um coitadinho. Não precisa ninguém ter dó de você, para com isso. Nós não somos coitadinhos coisa nenhuma. Quando você tem dó de uma pessoa, você está chamando de coitadinho, diminuindo Deus que está sobre a vida dele. Eu gosto da profetisa Ana. Quando um dia ela chega no altar, ela mal balbuciava os seus lábios, ela diz o seguinte: um dia eu vou entrar nesse templo, eu vou trazer a minha bênção, e você, sacerdote Eli, você vai orar pela minha bênção. Um dia isso vai acontecer. Crente precisa acontecer, ver acontecer um milagre na vida dele, crendo, sem ver, pela fé. E o tempo passou, e ela entra cantando, adorando, e diz: Eli, eu sabia que ia chegar a minha bênção, está aqui, apresenta ao Senhor, está aí para serviço do Senhor. Irmãos, chegou a hora que eu, você,
a igreja de Cristo, vamos acreditar naquilo que nós não enxergamos fisicamente, mas abraçamos através da fé, naquilo que nós não enxergamos no emocional, mas abraçamos através da fé, naquilo que de repente você pensou que nem ia acontecer. Milagre não explica, vive o milagre de Deus na sua vida. Se você pode, aplaude o nome do Senhor para sempre. Para mim concluir, o Deus de Jabes não mudou, o Deus de Jabes não dorme, e nem dormitará o guarda de Israel. O Deus de Jabes é o teu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus. O Deus de Jabes entra na sua mente, limpa os pensamentos negativos. O Deus de Jabes é aquele que entra na sua casa, na sua família. Enquanto você está aqui no templo, Deus está indo lá na sua casa, mexendo com a sua esposa, mexendo com os seus filhos, mexendo no seu trabalho, mexendo no seu gerente, mexendo em 4 cantos da sua casa. E você está dizendo: eu sei que o meu Redentor vive, e eu sabia que por fim ele ia se levantar essa terra que sou eu. E você vai contar o seu testemunho nesse púlpito, no púlpito da sua congregação, dizendo: Deus ouviu o meu clamor. Última parte. Pior situação do homem é quando o adversário consegue mexer no seu estado psicológico. Eu me lembro que eu tinha 17 anos, canelinha fina, calça curta, e alguém falou assim para mim: esse aí nunca vai dar nada. Mas quando mexe com você, mexe com o exército. Irmãos, ouça isso. Oh, aleluia. Quando mexe com você, mexe com o céu inteiro. Eu guardei aquilo, e num dia de uma vigília, eu levei uma toalha. Eu lembro disso que a minha saudosa mãe havia me dado, e eu dobrei cima, me curvei em cima daquela toalha. Eu disse: Deus, se o Senhor puder mexer com o céu, o Senhor mexe. Se o Senhor puder mexer com a terra, o Senhor mexe. Mas eu quero que o Senhor mexa com o meu coração. Tira isso da minha cabeça. 3:30 da manhã. E quando eu voltei para minha casa, eu era um novo jovem. Deus me colocou para cima. Estou em pé aqui hoje. Sabe por quê? Porque o Deus de Jabes me encontrou naquele dia. O Deus de Jabes te encontra na noite desse dia. Não leve nada para sua casa. Aprenda isso: Senhor, eu não vou pensar em coisas pequenas. Não importa o lugar que você está, eu não vou pensar em coisicas. Eu vou pensar num Deus que é capaz de realizar tudo aquilo que Ele prometeu para a minha vida. É interessante quando alguém tem esse pensamento: eu vou estender a tenda, eu vou correr atrás, eu vou buscar. O que alguém falou de você não soma. Soma aquilo que Deus tem para a sua vida. O que o médico falou para você não soma. Soma aquilo que Deus falou para a sua vida. O que alguém falou da medicina não importa. Não sei onde o seu filho está agora. O que importa é o Deus que vai onde ele está. Tira ele de lá, entrega nas suas mãos e diz: eu não te falei que ia realizar aquilo que eu prometi. Pega essa palavra na noite desse dia. Erga a sua cabeça, estenda as suas tendas e diz: Deus, obrigado, porque o Senhor ouviu o meu clamor e atentou para as minhas orações. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, ainda vamos ouvir a região adorando o nome de Jesus, cantando com força, com alegria, porque Deus merece sempre o melhor. Amém?
Laís. Ó. Eu quero dizer vocês. Amigo Espírito Santo de Um Deus. atrás do outro, é melhor na fileira, né? Fileirada assim, ó, pra eu ver vocês. Fala isso. Hein, gente? Tem como vocês ficarem assim, pra não poder... Gostaria que ficasse lá na frente. Por favor, tá bom? Por favor. Caso da transmissão. Ai, lá pra frente. Ó, é 2 vezes a introdução, tá? 2 vezes. Vem saudando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Sol tornando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem
junto a ti, Senhor, junto a ti, Senhor, junto a ti, em tua presença, junto a ti, Senhor, junto a ti, Senhor, junto a ti, em tua presença. Quero ser um vaso em tuas mãos pra te exaltar e adorar. Vem moldar o meu coração e todo o meu ser, vem inundar. Quero mais, Senhor, muito mais, Senhor. Eu quero mais de tua presença. Quero mais, Senhor, muito mais, Senhor. Eu quero mais de tua presença. Mergulhar no rio de amor e me embriagar do teu poder, transbordar nas águas do louvor, em ti me aconchegar, te conhecer, mergulhar nas águas do louvor e me embriagar do teu poder, transbordar no rio de amor, em ti me aconchegar, te conhecer, mergulhar no rio de amor e me embriagar do teu poder, transbordar nas águas do louvor, em ti me aconchegar, te conhecer, te conhecer, oh Jesus, te conhecer. Graças a Deus por tudo que Deus tem feito nesta noite. Vamos ficar em pé, irmãos. Há alguns pedidos de oração. Peço oração para o pastor Márcio Valentim, que está acamado com problema na coluna. Também a pastora Ludmila pede a oração para o seu sobrinho Danilo e família. Vamos estar orando. Quantos mais precisam de oração? Eu e a minha casa também precisamos da oração dos irmãos. Ó Pai, no nome de Jesus,
Nós apresentamos nesta noite, meu Pai, os teus filhos, aquele que está acamado, que está enfermo, pois tu és o Deus que sara toda a enfermidade. Senhor, que os teus filhos possam alcançar, Senhor, a cura de toda a enfermidade. Abençoa também, Senhor, a cada um de nós. Nós iremos agora para os nossos lares. Vamos seguir viagem, Senhor, livra dos acidentes. Livra, Senhor Deus, de todo mal. Acampa o teu anjo, ó Senhor, em redor de todos aqueles que vão seguir viagem, para longe e para perto. Também, Senhor Deus, dá-nos uma noite de sono, o sono do justo. Assim nós o suplicamos, no nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam para com todos, e todos dizemos amém. Deus abençoe você e a sua casa.